Salve, torcida tricolor! Hoje nós vamos falar tudo o que você ainda não viu sobre o atacante André Silva. Vamos ver alguns gols, vamos trazer os números, vamos falar da transação e mais do que isso, você vai entender e vai ouvir a nossa opinião aqui se é ou não é um bom reforço para o São Paulo nessa temporada. Então vamos direto ao assunto. Fica aí no vídeo, não sai daí, vamos direto ao assunto. Já vamos com ele, Henrique Baracho. Henrique, André Silva, atacante, centroavante, possível reserva do Caleri. Muricy Ramalho já falou, já deu declaração pública, inclusive em entrevistas, uma delas no canal do Arnaldo Tironi, que São Paulo quer 3 reforços ainda para essa temporada, até meados de março, quando começa a Libertadores, que é um reserva o Caleri, ou um centroavante para disputar a posição com o Caleri, um lateral esquerdo e um zagueiro canhoto, e me parece que o André Silva, que joga em Portugal, como todo mundo já noticiou aí, é o alvo tricolor, mas o que ninguém mostrou ainda é como esse jogador joga, não mostraram os lances, e não vou mostrar aqui para você, e não mostraram também alguns números interessantes do André, e antes de você falar, eu vou pôr na tela aqui agora quais são os números do André Silva. Então tá aí, André Silva, 26 anos de idade, brasileiro, 1,81 m, jogador de uma altura para centroavante bem interessante, né? Para disputar bolas aéreas. Na temporada 23-24, ele joga lá na Europa, né? No time de Portugal. Na temporada 23-24, fez 21 jogos e 10 gols, Henrique. 2 assistências, números muito bons para um jogador da Europa. Daqui a pouco você vai analisar. Teve 3 cartões amarelo, nenhuma expulsão. Segundo o Transfer Market, a avaliação dele está em 2,5 milhões, mas o time de Portugal, o Henrique vai trazer a notícia exclusiva para a gente aqui, pede muito mais do que os 2,5 milhões. André Silva, Henrique, é um bom nome? Conta para a gente aí, a galera em casa quer saber. Então, Andrinho, confesso que eu não conhecia o jogador, né? Mas quando surgiram as especulações, eu fui dar uma olhada, né? Assim como a gente vai trazer aqui, vi alguns lances dele também. Achei uma opção interessante, tá? Jogador rápido, foi treinado pelo Paulo Turra, né? Que teve recentemente no Santos. Ele falou sobre esse jogador, né? Disse ser um jogador bastante inteligente, que pode fazer a função ali de centroavante, pode jogar pelas pontas. Parece ser um jogador rápido, né? Chuta com as duas pernas. É um negócio, que negócio, né? É um negócio de mercado que aparece, pode acontecer. É um jogador interessante, viu? Me chamou a atenção. Eu vou Tá no deixar aqui Vitória de para Guimarães, né? De Portugal. Vitória de Guimarães, Portugal. Vou deixar aqui alguns lances para a galera ver dos gols do André, que é o que ninguém mostrou ainda e pouca gente viu. Me parece ser um centroavante bem interessante, né? Fazedor de gols, apesar de que o futebol português não é tão competitivo, mas sempre está envolvido em bons jogos, né? Tem alguns grandes nomes, como Di Maria, tá lá e está sempre disputando Liga Europa, e outras jogando contra outros clubes de alto nível, né, Henrique? E pelo que eu vi, que eu apurei de vários setoristas aí, não vai ser uma transação fácil se o São Paulo tiver cacife para trazer, né? Ele está bem visto e está com os números crescendo lá na Liga Portuguesa, né? Sim. Na pesquisa que eu fiz hoje, né, ele tem 27 jogos na temporada, 26 como titular, 13 gols, né, nesses 27 jogos, dá uma média de quase um gol a cada 2 jogos, né? É um jogador, inclusive, que chegou a ser negociado com o futebol italiano, tá? Foi fechado um acordo com o Hellas Verona, da Itália. Ele chegou a viajar para a Itália, mas teve problema com o passaporte, né? Ele não tinha o passaporte italiano, né? Apenas o passaporte brasileiro, né? E aí não conseguiu fechar o negócio, estava girando na casa dos 5 milhões de euros. Acabou que o Vitória de Guimarães baixou um pouco a pedida, né? Chegou a 4. Se a gente for parar para pensar, é muito dinheiro. Mas o São Paulo estava disposto a pagar isso pelo Caio Paulista. Então, de repente, vale a Uhum. pena o investimento. O que eu peso e pondero aí é você gastar esses 20 milhões numa posição que, de repente, não é a prioritária nossa, tá? Eu acho que hoje, tanto a lateral esquerda quanto a zaga, eu acho que merece mais atenção até do que o centroavante. Mas é um excelente negócio se o São Paulo conseguir trazer esse jogador. Eu acredito que até esse imbróglio do Rames estava que o Rames ia sair, eu via como uma posição
essencial. Mas agora com o Rames Rodrigues, dá para poupar o Caleri e colocar o Rames para jogar como um falso 9, por que não? Mas de qualquer forma, a gente precisa de um centroavante, não dá para ficar só com o Caleri tá jogando tudo, uma hora vai cansar, uma hora vai estourar, vai acabar perdendo o nosso principal centroavante, né? E o que é interessante, quem está em casa aí também está vendo os gols do André Silva, não me parece ser um jogador pé duro, não, viu? Inclusive, eu acredito, Henrique, que ele pode aí fazer uma pressão boa no Caleri, né? Dar um gás a mais para o Caleri entregar mais, né? Olha, pelos números e pelo que a gente está vendo aí na tela, é um jogador que chega para brigar diretamente por posição, tá? Não é um jogador que chega com status chego como reserva, se o Caleri der uma oportunidade, ou não, ele chega para brigar por posição. É um jogador interessantíssimo, né? Ele é natural de Taboão da Serra, teve pouco destaque no futebol brasileiro, acho que a passagem dele num clube grande foi no Sub-20 pelo Internacional, né? Tá desde 2017 na Europa. Assim, é um jogador interessante, viu? De boa estatura, então assim, tem boa presença de área, chuta com as duas pernas, pode ver pelos lances aí que cai bem pelas pontas também. Inclusive, daria para jogar junto com o Caleri, tá? Pelo que falou o Paulo Turra, que foi treinador dele lá, pela inteligência tática que ele tem, jogaria junto com o Caleri, inclusive. O Paulo Turra deu boas impressões, fez algumas declarações sobre o jogador. E não só isso, o Transfermarkt não classifica como centroavante, se classifica como ponta, classifica ele como ponta. Ele é camisa 7, inclusive, no Vitória de Guimarães, né? Ele não usa camisa 9, que é o tradicional para centroavante, né? Ele é um camisa 7 lá, mas com uma excelente presença de área pelo que a gente tem pesquisado do jogador, né? Eu espero que dê certo, tá? Eu acho que é uma alternativa. Eu gosto quando o São Paulo busca esses jogadores com pouca visibilidade, né? Geralmente o cara chega e ele quer mostrar muito, né? Apesar que ele tá numa vitrine do maior, né? Que é o futebol europeu, né? Mas não tá na primeira prateleira, né? Portugal, a gente sabe, não é a primeira prateleira e nem tá nos grandes de Portugal, né? O Vitória de Guimarães é o quinto colocado no campeonato português, vem fazendo uma boa campanha. Inclusive, acho que a torcida faz campanha pela permanência do jogador, mas eu acredito que ele deva sair. Espero que seja para o São Paulo, mas se não for para o São Paulo, sai para um outro clube da Europa. Tem mercado, é um jogador novo, 26 anos. Vamos ver o que acontece. Eu acho que o São Paulo, se conseguir, é uma sacada inteligentíssima. Jogador novo, tá no auge da forma física, tá atuando, tá em boa fase, vem de uma liga, por mais que não é da primeira prateleira, mas é uma liga interessante, que é a Liga Europeia, hoje é melhor do que muita liga da Sul-Americana, muito melhor do que a Liga Chilena, a Liga Uruguaia, Colombiana. Então pode ser sim um grande reforço, mas é importante a torcida segurar um pouco a expectativa, né? Eu vi alguns canais aí, algumas pessoas da mídia alternativa já meio que querendo cravar a vinda do jogador, mas não vai ser uma vinda muito fácil, não, Henrique, porque os valores envolvidos são muito grandes, né? A gente está falando de 5 milhões de euros aí, e o São Paulo ainda, galera, ainda não se esqueçam, ainda tá matando, como dizia meu falecido pai, tá matando cachorro a grito, tá vendendo almoço para comprar a janta. Um dos motivos do Ramos não ter saído é porque o São Paulo, ó, não tinha bala para pagar o jogador, então aceitou, lógico, de bom grado as desculpas do Rames, também por isso, né? Não tinha dinheiro para fazer rescisão agora, mas vamos torcer para que dê certo, para que as negociações aconteçam, que eu tenho certeza que esse camarada aí vai ser um baita reforço para ser uma opção para a gente poupar, descansar o Caleri, e mais que isso, ter um time competitivo no Brasileirão, já que a gente vem aí há alguns anos priorizando Copa e amargando sufoco no Brasileirão, eu creio que esse ano dá para disputar. Então é isso, galera. Valeu, um abraço, obrigado para você que ficou até aqui o final desse vídeo. Deixa a sua inscrição. A gente está com a meta humilde aí de atingir 200 inscritos e você pode ser um desses. Então ajuda a gente a atingir e fazer igual a Dilma. Quando a gente não vamos ter meta, quando atingir a meta, a gente dobra a meta É e isso aí. vai aí para meta de 300 inscritos. Um forte abraço, valeu e até a próxima.